sim, isso daí é o tempo inteiro. E tu vai ter emprego pra sempre aqui no Brasil, né, cara? Assim, do ponto de vista da República do Escambo, a gente ainda vai mais umas gerações aí, infelizmente, né? Pelo andar da carruagem. Porque, veja, a gente se vê a gente tá olhando pro ano que vem e a gente tá vendo que a gente vai ter assim, muito possivelmente, um outro embate entre o lulismo e o bolsonarismo, de certa forma, né? Então, assim, a gente já viu isso lá em 2018, a gente viu em 2022. A boa notícia é que é a última vez que isso vai acontecer pra valer, né? Tipo, o Lula não vai disputar porra nenhuma em 2030. Né? A velhice, pelo menos, dá alguma perspectiva, mas o ambiente cultural também precisa ser tratado, né, para que as ideias amadureçam e o Brasil não fique preso numa falsa polarização, porque é uma polarização retórica, uma polarização de rede social, tem muitos pontos em comum. Então, lá no Congresso Nacional, eles afrouxam juntos, petistas e bolsonaristas, lulistas de uma maneira geral, porque não é só o PT, são os partidos satélites também, a lei de improbidade administrativa, justamente para eles não serem pegos, para eles não serem punidos quando estão fazendo falcatrua, afrouxaram a legislação penal, eles aumentam, portanto, a blindagem da própria classe política juntos, enquanto estão cada um dizendo uma coisa para a sua própria bolha virtual, eles aumentam o fundo partidário, o fundo eleitoral, tudo que possa fazer com que eles ganhem mais dinheiro e privilégios, portanto, eles fazem. E isso precisa ser dito, precisa ser mostrado para a população. Assim como, né, eu acho que esse seria um recado final aqui, é preciso ter qualidade humana nos três poderes. Se não tiver qualidade humana, é escândalo atrás de escândalo, porque isso vem justamente da virtude que a pessoa tenha ou não, do vício que a pessoa tenha ou não. E a partir de determinado momento da vida, principalmente, é muito difícil de mudar isso. As pessoas estão feitas, elas são assim, e o que a gente tem aí é uma geração muito ruim, de muita baixa qualidade moral. Uma qualidade moral muito baixa, para falar aí de uma forma mais correta. E isso faz com que o Brasil fique preso. Tem muita gente do mercado que raciocina só com a economia e tal, e às vezes não entende, como não entendeu nos últimos anos, talvez tenha amadurecido agora um pouco, que se você tem lá o rachador, se você tem lá o corrupto, etc., isso uma hora estoura, entende? Porque eles estão desviando de algum lugar, eles estão não entregando algum tipo de serviço, etc., e aí você tem um escândalo de um lado, um escândalo do outro, aí vem a polarização, aí se cria CPI, não sei o quê. Então os problemas mesmo da população brasileira não estão sendo resolvidos. A economia para, o investidor estrangeiro, ele tira o dinheiro do país, ele não quer investir aqui, é uma bagunça jurídica, ninguém sabe qual é a regra que está valendo, qualquer hora eles mudam a regra. Eles fazem uma, aí eles aplicam para aquele momento, depois acontece uma situação que aquela regra não é mais conveniente para eles, eles mudam a regra. Exatamente. Então inclusive, é o que a gente está vendo. Inclusive, pro ano que vem, a gente já sabe que a taxa das brusinhas vai cair, porque é ano eleitoral e tudo mais. Aí as pessoas falam, mas como mudar isso tudo? Como mudar isso tudo? Cara, não vai ser idolatrando um político. Acertou. Vai ser cada um tentando melhorar como pessoa, tentando melhorar os seus filhos, as pessoas no seu entorno, tentando buscar ter mais conhecimento e cultura, mais desprendimento mental, exatamente, um pensamento crítico, mas um pensamento crítico com informação, né? Às vezes a gente tem a sensação de que o brasileiro é muito crítico sem a informação. Mas se você está sendo crítico sem informação, você não está sendo crítico, você está sendo burro. É um processo meio autofágico, é como se você fosse fazendo a digestão sem ter comida, entendeu? Você começa a comer o seu próprio organismo. Então o cara quer criticar tudo, mas ele nem sabe o que aconteceu ainda, sabe? Às vezes a pessoa fala, Felipe, você não vai falar sobre esse caso? Você não vai falar sobre essa decisão? Eu digo, eu estou lendo 1000 páginas de decisão. Então o tempo da análise, ele demora um pouco mais do que o tempo do arroto numa rede social, né? Então tava muita gente esperando. Felipe, você vai analisar a decisão do Gilmar? Cara, repudiar, falar assim, não, é boa, é ruim e tal, isso aí é muito rapidinho, né? Assim, mas às vezes errado. Mas às vezes errado. Então eu gosto de analisar ali relatório da Polícia Federal, da PGR, decisão de ministro do Supremo, assim, sempre que é possível, eu vou analisar. Eu acho que as pessoas podem buscar caminhos de conhecimento e de virtude. Aliás, olha, eu andei relendo aí Sêneca,
E Sêneca é mais ou menos da época de Jesus Cristo. A gente está falando de mais de 2000 anos, cara. Tá tudo lá, cara. Um negócio incrível, cara. A reflexão sobre a virtude e o vício. E assim, você fala, cara, os brasileiros precisam ler esse troço, sabe? Cartas de um Resiliente, por exemplo, um livro muito importante. Eles precisam entender que a pessoa pode ter dinheiro, poder e tal, não sei o quê, mas se ela for uma pessoa ruim, cara, ela é ruim, entendeu? E ela vai fazer coisas malignas. Então é melhor você se afastar dela, é melhor você não dar poder para ela. Se a pessoa não tem nada, não tem poder, mas é uma pessoa boa, cara, essa pessoa é a pessoa pra você ter por perto, né? Então, buscar ser uma pessoa melhor e influenciar as pessoas a ser assim é um caminho, mas é um caminho longo. As pessoas querem a resposta imediata e o imediatismo também faz a confusão se turbinar. Internet é complicadíssimo. Então, pra você ir embora, adorei, amei, como sempre. Pra você ir embora aqui, vamos só ouvir aqui a mensagem do Charles Pazal, que é pra nós dois. Vamos ver. Charles Pazal mandou uma mensagem pelo Pix. Só ler isso para Igor e Felipe. Quanto mais próximo o colapso de um império, mais insanas se tornam as suas leis. Cícero. Quanto mais próximo o colapso de um império, mais insanas se tornam as suas L. Felipe, muito obrigado pela moral aí. Vai lá fazer o que tu tem que fazer. Que eu vou ficar aqui mais um pouquinho, porque tem um outro tema que eu queria falar também. Esse tem muito mais a ver comigo, que é o PL 8889, que é conhecido aí popularmente como o PL da Globo. Mas, Felipe, obrigado pela moral. Obrigado, Igor, mais uma vez. Valeu. Eu, com perdão, vou fazer aqui o meu merchan, que eu reativei ali o meu canal de YouTube, youtube.com/Felipe Moura Brasil. Inscreva-se lá, que eu estou publicando vídeo. Assim, que realmente vai nas minúcias de coisas importantes que estão acontecendo no país. Não estou fazendo isso todo dia, porque eu estou num momento de transição aí, e vendo qual vai ser o meu arranjo profissional para 2026. Então são muitas conversas aí rolando, mas querendo, evidentemente, manter a minha autonomia justamente para não participar da República do Escambo. Obrigado a todos vocês. Valeu, Igor, Flor. Valeu, cara. Sempre uma honra estar aqui. Abraço. Valeu, Felipe. Conta com a gente também. Bom, e você que está assistindo a gente aqui, cara, tem um outro tema, como eu adiantei aqui, que pra gente falar aqui um pouquinho só para fazer vocês pensarem, especialmente se você for um criador de conteúdo, cara. Tá pra ser... Na verdade, assim, já venceu algumas etapas. O PL 8889, conhecido como o PL da Globo, e aparentemente o texto que tá rolando lá é um texto que ele taxaria 4% em cima dos streamings, né? E aqui a gente tá falando de Netflix, a gente tá falando de Claro TV, estamos falando de sei lá, Globoplay, estamos falando de Paramount, e estamos falando também do YouTube, né? Qual que é a ideia? Para onde iria essa grana? Por que tá rolando? Por quê? Para que taxar isso aqui? Estamos falando necessariamente de... cara, os caras vão mexer no que a gente tá falando, ou no que pode falar, não sei o quê. Essa discussão aqui é diferente, tá? O que tá sendo tratado aqui é o seguinte, cara. Imagina que... essas plataformas serão taxadas lá em cima, na receita, né? E o que acontece quando você taxa, por exemplo, se você aumenta a taxação que o Uber paga, por exemplo? Quem é que paga isso no final? Quando coloca a taxa na brusinha da Shopee, por exemplo, o que acontece? Quem é que paga na final? É a Shopee que paga a taxa? Não é. Quem paga a taxa é o último cara, é sempre nós, né? Então, nesse caso... e eu vou explicar pra vocês aqui por que isso é esquisito. A gente, criadores de conteúdo, e aí que você tá pensando, o Flow, não sei o que, não, mas eu tô falando do Flow, eu tô falando do moleque que faz vídeo de jogo, tô falando da moça que faz vídeo de maquiagem, tô falando de todo mundo. Criou conteúdo, fez alguma grande AdSense, vai chorar. Porque aí as plataformas estão incluídas nesse bolo que... Você concorda comigo que o YouTube é completamente diferente do Netflix na forma como se produz? E eu, de novo, não tô dizendo que, não pode taxar o YouTube e tudo mais. Eu tô defendendo o nosso, tá? Porque qual é? É uma taxa que vai ser usada para financiar o Condecine, né? Essa grana é para financiar, basicamente, então, produções brasileiras, né? E essa lei prevê, por exemplo, que os serviços de streaming, eles dependendo do tamanho, eles coloquem ali, por exemplo, muitas produções, 10%, acho que produções brasileiras, ou impulsionem produções brasileiras. Então, a ideia é o quê? Fomentar a indústria cinematográfica brasileira. O problema é que a galera do YouTube, ela tá num outro balaio, certo? Precisava ter uma conversa
à parte nesse sentido. E o que vai acontecer, o que tá com cara de que vai acontecer, é que vai ser todo mundo no mesmo balaio e o pior, a galera que produz conteúdo pro YouTube não vai nem poder acessar a princípio. É claro que essas coisas mudam, mas o texto que tá aparecendo que vai ser aprovado é: a gente não vai poder nem acessar essa grana pra gente poder fazer as nossas próprias produções. Porque assim, se a gente pagasse esses 4% e a gente pudesse em algum momento acessar essa grana, assim como as grandes produtoras, como a Globo, etc., vão poder acessar, mas a gente provavelmente vai ficar de fora. Mesmo que a gente possa, todo o trâmite legal para acessar essa grana é muito mais fácil para uma grande produtora do que para o cara que está fazendo ali o conteúdo dele, sei lá, criticando ou falando de alguma coisa, ou falando de cinema, o que seja, lá num canal do YouTube, né? É como se fosse, no nosso caso aqui, a gente tá pagando a pizza e a gente nunca come a pizza, tá bom? Imagina você ir no cinema e você tem que pagar uma taxa extra para financiar youtuber. Não faz muito sentido, né? Então é mais ou menos isso que tá rolando com essa PL aí. E, bom, o ponto aqui é o seguinte, cara. Talvez a gente devesse se trocar mais ideia e conversar um pouco mais, porque quem tá falando sobre isso lá em Brasília, não sei se entende muito bem de como funciona a coisa aqui nas plataformas de criação de conteúdo. E eu tô falando das plataformas de criação de conteúdo independente e majoritariamente o que a gente chama de rede social, né? Então TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, essas coisas aí. A gente funciona numa lógica completamente diferente dos streamings, né? E colocar a gente tudo no mesmo balaio é um erro que vai atrapalhar a gente bastante no futuro. Você aí que é criador de conteúdo, cara, você devia estar prestando mais atenção nisso que está acontecendo agora, porque tem o potencial de atrapalhar a gente pra valer, tá? E isso aqui eu tô pulando na bala, e eu não tô fazendo isso, olha, o Igor, ele é bonzinho, não sei o quê. Mas a grande parada é que eu entendo que a maioria das pessoas não pula nessa bala, porque é um assunto que os patrocinadores não querem se envolver e tudo mais. Então, já que eu já tô nessa bala, já faz parte do meu DNA mesmo, tá aí, ó. Família, a gente precisa falar mais sobre isso, sobre o PL 8889, e o mais rápido possível, porque ele tá para ser votado, coisas aconteceram e ele provavelmente será a penúltima etapa dele amanhã, passando amanhã, vai pro veto presidencial. Então meio que acabou o trâmite, tá? A gente precisa falar mais sobre isso o mais rápido possível e ver o que dá para fazer, tá? Então especialmente você que cria conteúdo aí, você precisava dar uma olhada e dar uma estudada melhor no que tá acontecendo, no que tem a ver com o PL da Globo, popularmente conhecido como PL da Globo, o 8889, tá?